Desde West Hartford está no ar o programa Curva do S no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje. Motocross no Rio de Janeiro. Marcas e pilotos paulista. Fórmula V. E como sempre, o segmento de arrancadas. Mas começamos o programa de hoje mostrando o que acontece no motocross do Rio de Janeiro com a repórter Dani Freire. Segunda etapa do Motocross Lemerge aqui em Itaboraí, Rio de Janeiro. São 123 motos inscritas, 13 categorias, muito barro, muita adrenalina, muita velocidade. Como sempre, tudo para vocês do Curva do S. Eu acho muito bacana, né? Porque você vê que o público está presente e quanto à pista, a pista está muito boa, está com muito buraco, é uma pista técnica, está um pouco escorregadia, então você não pode arriscar demais, mas o evento está perfeito. Vamos torcer aí que corra tudo bem aí com todo mundo e que eu faça uma boa corrida. Esse é o Maicon Rosa, da CRF 230, ele ganhou a categoria. Como é que foi a corrida, Maicon? A corrida foi bacana, não fiz uma boa largada, larguei no pelotão intermediário, mas rapidamente assumi ali o segundo, terceiro posto, foi só administrar e ultrapassar o primeiro e consegui abrir uma vantagem confortável, terminei com uma posição tranquila. Como surgiu essa ideia de trazer o motocross aqui para Itaboraí? Essa ideia surgiu que eu era ainda vereador da cidade, nós tínhamos um motocross aqui. E sucedeu-se que depois, por nada, os prefeitos que começaram a ser eleitos na nossa cidade pararam com esse grandioso evento. Então eu tinha um compromisso dentro de mim e com toda a nossa equipe e com as pessoas da cidade que amam e que gostam do motocross. E eu tinha esse compromisso, se eu ganhasse a prefeita, eu iria reativar isso dentro da nossa sociedade. E conseguimos já no nosso primeiro ano de governo, no aniversário da cidade, proporcionar a toda a população itaboraiense esse grandioso evento aonde vem beneficiar e trazer alegria à nossa população. O que você acha que está acontecendo agora para as prefeituras, os órgãos públicos estarem olhando mais para o esporte a motor? Porque a gente vê uma quantidade de público que teve aqui hoje, eu acho que é interessante porque eles veem que o esporte a motor chama atenção. Então tá fazendo isso aqui, tira uma criança da droga, tira uma criança da rua e ela começa a admirar o atleta e não o bandido. Agora um pouco da história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. No ano de 1956, inspirados pela famosa Mille Miglia na Itália, Wilson Fittipaldi, junto com Eloy Gogliano, organizaram a primeira edição das 1000 milhas brasileiras. Prova que contou com o total apoio do Automóvel Clube do Brasil. Existia uma corrida no mundo que era famosa, até hoje é famosa, tem uma tradição, né? Outro dia teve um evento aqui em São Paulo, fui convidado, a Mille Miglia da Itália, né? A Mille Miglia da Itália era uma vitrine de automobilismo do mundo, né? E o Wilson quis fazer a Mille Miglia no Brasil, então 1000 milhas no Brasil. Ele fez dentro de Interlagos, um circuito fechado, foi muito difícil para ele organizar tudo aquilo, naquela época ele não tinha recursos, não é como hoje que você tem um exército treinado pelo Montagnier, nosso tradicional diretor de prova. Ele se esforçou, conseguiu, ele organizava, ele promovia, ele divulgava, fazia tudo. E a 1000 milhas, pela sua importância, pela grandeza que ela veio ter, ela foi usada pelas fábricas de automóvel que viriam a ter ao longo do tempo como uma vitrine, entende? Porque ela era patrocinada praticamente por tudo que existia do parque industrial de autopeças e as fábricas usavam aquilo como vitrine, entende? E ela foi o grande trampolim do automobilismo brasileiro, porque ela, com a vinda das fábricas, os pilotos começavam a ser convidados para guiar os carros da fábrica. Então começa aquela fase do Brasil do piloto de carreira, né? Então foi o trampolim para o automobilismo brasileiro sobre todos os aspectos. Era bom para quem patrocinava, para quem organizava, para quem participava, era bom para todo mundo. O empresário Roberto Zulino faz uma análise sobre o automobilismo brasileiro na atualidade. Nós, do automobilismo, nós ou cometemos algum erro,
não é culpa das pessoas que não vêm. Lógico que não, é culpa nossa, evidente. Ou nós cometemos algum erro, ou alguma coisa aconteceu, ou os nossos concorrentes são muito melhores. Então, a gente cometeu alguns erros, sim, em termos de público e tal, mas nós temos concorrentes terríveis. Televisão, computador, Facebook da vida, videogame, e mais uma série, o shopping center, esse tipo de coisa. Então, existe, isso aqui é uma coisa de pé quebrado. Você que está aqui todo mês, você já percebeu que isso aqui é um negócio de pé quebrado. Veja, do lado de lá não tem ninguém, do lado de cá tem um monte de gente, que somos nós. Tal. Que no final a gente se conhece. Você, aposto que quando você veio para cá, você deve ter arrumado uns 100 amigos aqui, íntimos. Cara de almoçar junto, de não sei o que você não conhecia antes. Não sabia nem quem era o cara. Por quê? Porque todo mês você está aqui, está falando com o cara, pipipi, popopó. Nem é porque você entrevistou ele, nada. É só por conhecer e comer uma coisa na lanchonete. Então, existe esse lado aqui e existe o lado de lá. Ou seja, tá um pé quebrado, quer dizer, tá um navio torto. Lá não tem ninguém e aqui, não é que tem um monte de gente, mas tem gente bastante para encher o paddock, né? O chamado box. A gente chama de box, não chama de paddock. O que nós vamos fazer? Equilibrar isso. Agora, como é que nós vamos equilibrar e colocar gente na arquibancada? Eu não vejo a molecada vir aqui. Eu acho que o automobilismo perdeu, sabe, ele perdeu, a molecada não gosta, acha aquilo lá chato, acha o automobilismo chato, acha o negócio sem muita... Sabe, o moleque não sonha, fala assim, puxa vida, eu tenho 14 anos, eu vou correr, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou comprar um carro desse, eu vou correr aí. Ele não pensa isso, não. Ele pensa o seguinte, pô, que saco, tô aqui há 2 horas, tenho o que comer, sem nada, meu pai enchendo a minha paciência para eu ver essa porcaria. A corrida até que vai ser legal, tal. O cara assiste a corrida, gosta da corrida, mas a molecada hoje em dia é mais inteligente. Ele percebe que não é só a corrida, que tem um monte de sacrifício envolvido naquilo lá, que ele não está afim. Porque ele pode ter uma coisa muito mais rápida com outros meios, com música, com internet, com um monte de coisa. Então isso é um tremendo problema. Quer dizer, como é que trazer as pessoas para cá? Quer dizer, se você for no asilo dos velhinhos, aí você vai ter mais chance de trazer no asilo dos velhinhos, que os velhinhos conheciam. Pode estar com Alzheimer, mas pô, eu acho que eu lembro do que era a corrida do automóvel. Ele vem aqui e vai se divertir. Agora, o moleque vai vir e vai se encher o saco. Vai falar, pô, a cadeira dura, não sei o quê. Então, isso é um negócio que nós temos que resolver com uma mudança cultural. Isso é um processo cultural. Isso não é. O automobilismo não mudou em 100 anos, não mudou nada. É a mesma, aliás, o automobilismo é o mesmo desde Ben-Hur. Não mudou nada. Veja, o que acontece? Esse processo cultural que afastou as pessoas, ele tem que. Você só muda um processo cultural se você tiver liderança. Agora, quem vai ser o líder da história? Quem vai pegar esse tipo de bandeira e botar... Porque é um trabalho de tempo integral, isso é uma loucura. O cara tem que fazer o dia inteiro, ele tem que estar trabalhando nisso para colocar. Porque é o que é? Na realidade é um showbiz, ele tem que estar num ambiente, ele está numa mentalidade de showbiz, quer dizer, de colocar público. Você me perguntou, como resolve? Falei, não tenho a menor ideia. Você depois falou que também não tem a menor ideia. O nosso cinegrafista simpático aqui também não vai ter a menor ideia. Aí o doutor Paulo que está saindo aqui também não vai ter a menor ideia. Se você perguntar para o prefeito, ele não vai ter a menor ideia. Ou seja, nós estamos numa situação desesperadora. Ou seja, nós não sabemos, nós não temos opinião nem como começa a resolver. O que eu faço? Olha, nós não temos nem ideia errada.
Nem ideia errada, veja. Marca, qual é a tua ideia? Faz uma coisa errada para não dar certo. Não sei. Não, é para não dar certo. Para dar tudo errado. Então, por que que... Mas isso aí é um sintoma, né? Isso é um sintoma. Sintoma grave. É um sintoma grave. Eu vou pegar essa tua entrevista, vou mostrar para muitos caras isso e vou levar adiante esse assunto. Vamos tentar buscar alguma coisa aqui. Vamos tentar, sei lá. Olha, na realidade, para colocar público aqui, o que mais nós precisamos é alguém que nos diga o que fazer. Veja, mesmo que seja errado. Veja, ô Mosqueta, você é claro. A situação é tamanha que nós não sabemos nem fazer alguma coisa para não dar certo. Imagine para dar certo. Então é complicado. Eu acho que isso aí tem que ser muito bem discutido eu acho, por exemplo, que outros lugares devem ter o mesmo problema, mas você pega o seguinte, no Rio Grande do Sul, por exemplo, essa situação, eu não sou um expert em Rio Grande do Sul, mas eu fui muito para o Rio Grande do Sul. Essa situação não deve ser tão dramática, e eu explico por quê. Na realidade, o gaúcho, ele tem uma cabeça diferente em termos daquele evento familiar, daquele evento do churrasco, mesmo sem churrasco, não sei churrasco não, muito pouca gente faz churrasco não, mas sabe, aquele evento familiar, aquele tipo de coisa, tal, não sei o que, é diferente. Agora, mesmo lá eu tenho a impressão que diminuiu. Mesmo lá eu diminuiu. Não é igual aqui. Agora, não é o que era. Entendeu? É complicado. E agora, no Curva do S, o segmento de arrancadas. Arrancada, com o apoio de Master Power, turbos de alta performance. No segmento de arrancada de hoje, mostramos algo novo na categoria, até mesmo para os americanos. Na região da Nova Inglaterra, como em todas as regiões do interior dos Estados Unidos, é comum ver pequenos ovais, asfaltados ou de terra, onde os amantes da velocidade competem em diferentes categorias, amadoras ou semiprofissionais, seguindo um sonho para os mais jovens de um dia chegar na NASCAR. Este oval de Waterford, a 2 horas ao norte da cidade de Nova York, é um oval de asfalto, com um total de 600 metros de extensão, onde nos sábados, as máquinas da categoria Whelen, uma espécie de Série D regional da NASCAR, medem forças semanalmente. Mas os donos do oval se deram conta que a arrancada tem competidor e público certo. E todas as sextas, a partir das 6 horas da tarde, quem vai para a pista vai competir a arrancada. O interessante dessas provas aqui em Waterford, que são apenas 100 pés, é a distância da reta. Aqui, por exemplo, temos 2 quadriciclos, depois o Pinheirinho, eles vão arrancar, lógico, na luz verde, e aqui a fotocélula nos 100 metros. Aqui encontramos de tudo. Motos de até 25 cilindradas para crianças, quadriciclos, motocicletas de maior potência, carros de rua, gaiolas, até carros preparados para quarto de milha. E entre uma competição oficial e outra, se diverte nos 100 pés de Waterford. Outro fato interessante é que temos categorias diferentes, o quadriciclo contra uma lambretinha. As regras são simples. 5 puxadas classificatórias decidem as chaves para os mata-mata. E também a classe de cada competidor devido ao tempo. Depois, vem o mata-mata, onde no final, cada vencedor de sua classe decide também no mata-mata o título de grande campeão da sexta-feira. Parte constante dos ovais aqui do interior dos Estados Unidos é a barraca, é a banquinha de alimentação, onde você encontra os pratos típicos que o americano gosta. Batata frita, cachorro-quente, hambúrguer, pipoca e, lógico, não pode faltar a cervejinha. Eu, por exemplo, quando visito os ovais do interior dos Estados Unidos, sempre faço a minha boquinha, comendo batata frita com queijo e feijão, meu prato preferido. Os moradores da região garantem que a tradição de arrancadas de 100 pés de sexta-feira, tradição que já dura 6 anos,
não vai morrer tão cedo. E a criançada nas arquibancadas, vibrando com sons e imagens, podem ser uma garantia deste futuro. Arrancada com o apoio de Master Power, turbos de alta performance. Curva do S vai fazer uma pequena pausa no esporte interativo. Logo após o intervalo, voltamos com Marcas e Pilotos Paulista. Estamos de volta com o programa Curva do S no esporte interativo. Agora um bate-papo com os irmãos Passarelli do Marcas e Pilotos Paulista. A gente começou em 2001, velocidade na terra, já na época ainda de Baja, que era aqueles antigos Fusca Cross. Aí a gente passou pro turismo na terra, fizemos o Campeonato Brasileiro, fomos bicampeão brasileiro, Campeonato Paulista, fomos campeão paulista, vários títulos. E em 2007, né, a gente resolveu tentar o asfalto aqui e estamos até hoje no asfalto. Eu ia perguntar se deram bem ou não os irmãos, mas pelo currículo, desde o começo, acho que encaixou a dupla, então, não. Com esses títulos todos. Não, sempre entrosou bem, a receita sempre foi boa. No nosso caso, ser irmão facilita. A gente tem um comprometimento parecido, né, de configurar o carro, de acompanhar. O tamanho também é parecido, acaba ajudando, né, na configuração de banco, cinto e tudo mais. E o gosto pelo automobilismo, né, que é o principal. A gente gosta não só de correr, mas também de mexer no carro. Isso é uma coisa que vem meio desde criança. Meu pai sempre gostou. Então a gente, desde moleque, já mexia em carburador e dava um ajuste na época que tinha giclê ainda, enfim. Então a gente sempre gostou de mexer e isso acho que acabou ajudando, né. Os dois sempre tiveram um pouco desse histórico aí que veio de pai, inclusive. Sente, um carro e 2 pilotos. Quem larga a primeira bateria no Marcas? Isso a gente sempre resolve na última hora. É meio estratégia, depende da posição de classificação, depende de se está chovendo, se está seco. Não tem uma regra. A gente chega na hora, fala, vai você, vou eu, depende como tá. Depende do dia. Depende do dia, vai um na primeira ou o outro. Não tem. Se amanhã tu largar em primeiro, até que ponto é a tua preocupação de largar o carro inteiro pro Gustavo? Ou na hora de baixa a viseira é piloto e vambora, não? No começo a gente era mais preocupado com o carro, de encostar e ter algum probleminha. Hoje em dia tá mais tranquilo, já tem um bom tempo aí de pista, mas sempre tem a preocupação em manter o carro inteiro e entregar, né? Para o outro poder também se divertir, afinal é diversão, isso daqui é um hobby, né? Mas sempre tem essa preocupação. Gustavo, churrasco domingo em casa. Por acaso vocês conseguem não falar de automobilismo? Pois é, o churrasco domingo em casa acaba não acontecendo, porque você vê hoje nossa tomada de tempo às 11 da manhã, nós estamos aqui até agora. Domingo acaba sendo um pouco mais corrido, tem que carregar e levar tudo embora. Então o churrasco acaba não tendo, mas sempre que se encontra, mesmo quando não está o irmão, mas está o pai, a conversa não deixa de ser automobilismo. Falar da prova passada, tentar ver o que dá para melhorar e sempre com boa expectativa para a próxima. Quem está em volta acompanhando, mulher, esposa, filho, tia, já sabe que não sai muito desse assunto, né? É um círculo vicioso, não tem jeito. O piloto Regis Boécio, da Fórmula Truck, fala sobre os seus 7 anos na categoria. Bom, pessoal, a minha ligação aí com o caminhão vem de mamadeira, literalmente. Porque meu pai, quando eu tinha 1 ano e meio de idade, ele tinha caminhão, então a gente já vivia dentro de caminhão. Então eu cresci em volta de caminhão, com 8 anos de idade a gente lavava o caminhão do pai, ajeitava, arrumava. E até hoje a gente trabalha com o caminhão e acaba conhecendo muito bem do que é essa vida em cima do caminhão. Então tem muitas histórias, fui caminhoneiro, 4 anos de estrada, puxando o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Norte do Paraná. Então trabalhava bastante em cima de caminhão e a gente entende bastante o que é a vida de um caminhoneiro na estrada. E acaba entendendo bastante também do que é um caminhão literalmente em sua alma, né, na sua originalidade.
No fim da temporada de 2006, né, a gente teve algumas ótimas colocações, teve prazeres e desprazeres, como todo novato numa competição. A gente veio a trabalhar com o Djalma Fogaça e eu vinha correr em 2007 com ele. Então, aí vem a minha história na trupe. Corri 2007 com o Fogaça, 2008 voltei para uma equipe própria, junto com o Maístro, fizemos uma parceria de Volvo. Corri 2 anos de Volvo e senti que não tinha mais o que trabalhar. No fim de 2009, foi aonde que eu decidi voltar para o Marcas. Aí voltei para o Marcas, fiz o Campeonato Gaúcho e Brasileiro, onde eu fui campeão brasileiro de Marcas e vice-campeão gaúcho. E no fim da temporada de 2010, a gente teve aí negociações, o que veio participar com uma equipe da ABF com um caminhão Mercedes. Então, é muito difícil tu andar entre os 8 primeiros. Então a gente está tendo essa felicidade de poder participar desse grupo seleto que é os 8 primeiros da Fórmula Truck. A emoção de ganhar uma corrida, eu ainda não... ela foi muito grande, a gente chora dentro do capacete, isso é verdade. Né? A minha sorte é que a equipe que eu tenho, ela é muito unida. Né? Então, porque no momento que eu fiz a ultrapassagem no Leandro Totti, eu perdi a concentração. E acabei errando, o Leandro botou de volta do meu lado. Então a equipe no rádio, com o Victor Gomes aí, ele faz um trabalho muito forte, muito dedicado. Então ele conseguiu me concentrar, conseguiu me, como a gente diz assim, me pontuar dentro da pista de novo. E aí voltei e consegui finalizar a prova em primeiro e vencemos a nossa primeira corrida. Então a emoção é muito forte, porque a 2 voltas do final eu consegui fazer a ultrapassagem, vendo que eu estava com o caminhão sobrando. Naquele momento eu digo, eu vou ganhar, tá tudo certo. E aí o momento é que tu desconcentra e tu começa a cometer erros que pode tirar novamente a corrida da tua mão. Então ter uma maturidade, isso é muito importante. Eu consegui, em primeiro momento não tive, mas a equipe me auxiliou e eu consegui manter isso, então foi muito importante. O trabalho que a gente faz, se eu for agradecer as pessoas por eu estar aqui, aí a gente vai ficar aí no mínimo um mês falando de tantas pessoas que eu devo a elas por estar aqui. Mas assim, hoje a equipe que a gente tem, com o André, Copetino, Lizardi, o Sorocaba, o pessoal que trabalha no caminhão aí, que luta, ontem ficaram até 10, 11 horas da noite trabalhando, hoje era 6h30 da manhã de volta no caminhão. Então esse pessoal aí é um time muito redondo, a gente sabe que não tem um equipamento de ponta, ainda falta investimento. Então a gente tem que agradecer muito aí a Rodrigoto, que é um cara que acredita, a gente patrocina eu desde a época de 2006, então é um patrocinador fiel. O pessoal lá, o Eduardo e o Carlos são finíssimos, são família mesmo da gente, então eu tenho que agradecer muito eles. A Suspentec, que veio com a parceria, que está aí já há 3 anos conosco, então tem que agradecer muito a eles para poder botar o caminhão na pista, se não fosse eles não estaria. Né? A Topline, Rede de Posto Cupim e agora o novo patrocinador aí que até está no caminhão aí, ó, que é o Óleo Filtro, né? Que é o filtro da Fórmula Truck, então é importante ter essas parcerias. E agradecer ao Vitor Gomes da Kart Shop, né? Que é um parceiro que está conosco aí, vem fazendo um ótimo trabalho. Acho que nesses 3 anos de Fórmula Truck, o trabalho que a gente vem fazendo com ele é muito gratificante. Além de ser um amigo, é um parceiro e a gente conseguiu evoluir muito nesse período. Consegue detectar coisas que ainda não detectava. Então essa parceria está sendo muito importante no nosso processo evolutivo. E para encerrar o Curva do S de hoje, falamos com os pilotos da Fórmula V. O assunto, superstição. Tem cara que ganha, tava com a cueca tal, ele jamais tira aquela cueca. Como é que é o Emanuel? O Emanuel, dentro da TJ, é um dos mais supersticiosos, cara. Eu sempre uso a mesma roupa. Eu não passo saleiro para ninguém, eu coloco na mesa. Eu tenho algumas coisas assim que me fazem acreditar que aquele dia vai ser bom. Então eu sigo tudo, sigo o script. Tem um ritual, por exemplo, de entrar no carro com o pé direito, leva algum santinho dentro do macacão, sei lá? Sim, eu ganho, né? Aquela fitinha, eu tenho amarrada no volante do meu carro. Eu sempre ponho o pé direito e faço uma prece.
Eu chego pra pista aqui, eu venho aqui, não tenho qualquer tipo de superstição. Ah não, tem uma sim, eu gosto de calçar a luva, o pé não, mas a luva direita, eu gosto de calçar ela direita, tenho essa superstição aqui. Então a primeira luva que eu calço, às vezes eu me complico, coloco a esquerda, eu até tiro para voltar e calçar a primeira a luva direita. É a única que eu tenho e o resto é fazer o sinal da cruz, que eu também faço quando eu saio, é isso aí. E torcer para todo mundo se dar bem na pista e ninguém se machucar. Esse é o maior objetivo que a gente tem aqui, não atrapalhar ninguém. Não tem, eu vejo a maioria sempre tem alguma coisa que se apega. Pra mim não, pra mim tá tudo, tem que estar com a cabeça em paz, tem que estar concentrado, isso acho que é muito mais importante. O dia que você vê que você não tá com a concentração 100%, as coisas não funcionam como, isso eu acho mais importante. Isso, a maioria tem sempre alguma coisa, mas eu não tenho isso não. Heitor, tem um cara que ganha e ele nunca mais troca aquela cueca, aquele par de meia, aquela camiseta. O Heitor tem disso, não? Olha, eu acho que você nunca vai ouvir de um piloto, se ele for sincero, que isso não existe. Sempre tem, meu, até as coisas que a gente já ouviu de Senna, que não trocava a luva. Eu sempre tem alguma coisinha que aquela classe você fala, meu, isso aqui eu uso que sempre me dá sorte. Na verdade é uma muleta psicológica que você acaba colocando que te ajuda numa hora que você tem algum tipo de indecisão, alguma coisa, fala, não, aquilo lá tá comigo e eu vou pra frente. Acho que sempre, todo piloto tem um negocinho desse. Ah, eu não tenho muita não, eu só tenho uma superstição que é entrar no carro sempre pelo lado direito. Eu não entro do lado esquerdo de jeito nenhum, só entro pelo lado direito do carro, mas roupa assim não tenho não, só essa mesmo. Não leva santinho junto, nada, uma fitinha de Bom Jesus, nada? Não levo, já levei, só que eu não tenho mais, tô precisando colocar. Tô precisando colocar um pouquinho de sal grosso também, que tá feia a coisa pro meu lado. Curva do S vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais no Esporte Interativo. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá.